Olá, querido, olá, querida, seja bem-vindo a este canal. Alguém muito especial compartilhou esse vídeo com você. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 da primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Por isso, pegue a sua Bíblia e vamos juntos analisar alguns versos ali. Antes de começarmos a analisar os versos, nós precisamos nos perguntar o seguinte: toda pessoa batizada ou cheia do Espírito Santo, é obrigatório, é necessário falar em línguas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: as línguas que Paulo ele comenta ou ele salienta no capítulo 14 da sua primeira carta à igreja de Corinto, é uma linguagem falando sobre línguas do céu, ou Paulo está falando sobre uma língua terrestre, um idioma terrestre? Então nós precisamos fazer essas duas perguntas e assim começarmos a nossa leitura. Antes disso, eu quero compartilhar com você uma tela e vou mostrar para vocês alguns textos de algumas pessoas que foram cheias do Espírito Santo ou batizadas com o Espírito Santo e nunca falaram em línguas. Vamos para o primeiro verso. Diz assim, está em Atos capítulo 8, verso 17 e 16. Tá? Os samaritanos, eles foram cheios ou batizados com o Espírito Santo e nunca falaram em línguas. João Batista, em Lucas capítulo 1, verso 15, também foi cheio do Espírito Santo e nunca falou em língua. Maria, a Virgem virtuosa, mãe de Jesus, também foi cheia do Espírito Santo e nunca falou em línguas. Isabel, sua prima, também foi cheio do Espírito Santo e nunca falou em línguas. Zacarias, o esposo de Isabel, pai de João Batista, em Lucas capítulo 1, 67, foi cheio do Espírito Santo e também nunca falou em línguas. O próprio Cristo foi batizado com o Espírito Santo e nunca falou em línguas. Então, nós respondemos a primeira pergunta: pessoas cheia ou batizada com o Espírito Santo são obrigatórias ou são obrigadas a falar em línguas? O texto é claro em dizer que não, tá certo? Então, a outra pergunta é: quando Paulo se referiu ao dom de línguas no capítulo 12, no capítulo 13 e no capítulo 14 da primeira carta que ele escreveu à igreja de Corinto, ele estava falando em uma língua terrestre ou em uma língua celestial? É isso que vamos analisar agora. Então, pegue a sua Bíblia aí e vamos para a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Ele diz o seguinte, já no verso 4, ele diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. E o verso 5 ele diz: eu quisera que todos vocês falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizassem, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se interpretar, para que a igreja receba edificação. Perceba aqui, bem claro, Paulo está dizendo que, ao contrário do que os irmãos da igreja de Corinto estavam pensando, eles acreditavam que o dom de língua era superior aos outros dons. Paulo está afirmando que não, que na verdade é o dom de profecia que é superior ao dom de línguas, ok? Então Paulo chega a dizer o seguinte: olha, eu gostaria que vocês falassem outras línguas, mas eu gostaria mesmo que vocês profetizassem. Outro detalhe importante, queridos, está aqui no verso 10, quando Paulo diz, verso 10: há sem dúvida, irmãos, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Veja o que Paulo está dizendo: nenhum deles sem sentido. Uma outra observação aqui muito clara é que Paulo está dizendo, ou afirmou, no mundo há vários tipos de sons. No mundo. Perceba, querido, que ele não falou no céu. Então, já dá um panorama para nós aqui analisarmos que ele não está falando de linguagem celestial, mas sim terrenal.
Veja, a tradução NVI, ela traduz da seguinte forma esse texto. Diz o seguinte, ó, deixa eu só achar aqui, pronto. A NVI diz o seguinte: sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles sem sentido. Então perceba que Paulo está falando de idiomas terrestre e não celestial, tá? Vamos continuar a leitura. Ainda aqui no capítulo 14, tem o verso 18 e o verso 19, que é muito bom para nós darmos uma olhada. Ele diz, ó: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a fazer 10.000 palavras em outras línguas. Você percebeu? Paulo está dizendo, olha, dou graças a Deus porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. E aqui é que nós temos que nos atentar, porque alguns irmãos nossos, né? Aí, alguns irmãos nossos pentecostais, eles pegam o verso 18 para afirmar que Paulo falava em outras línguas. E segundo eles, a língua que eles tanto admiram, essa língua que se fala aí nas igrejas. Mas eu quero dizer para você que Paulo, ele está falando, afirmando que ele fala em outros idiomas, e não em línguas celestiais, certo? Como é que eu sei disso? Bem, Paulo, em Atos capítulo, só pegar aqui para você rapidinho, tá? Para ficar na tela para você. Pronto. Atos capítulo 21 diz o seguinte: tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria, fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Então veja, Paulo se dirigiu ali ao público, na verdade, em aramaico. Significa que Paulo, ele falava o aramaico, o grego e outros idiomas, por isso que Paulo disse que falava mais do que todos eles. Bom, bem, uma outra coisa interessante ainda neste capítulo que nós estamos analisando é que Paulo, ele diz o seguinte, no verso 27, preste atenção agora: no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, quando no muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Percebeu? Ele diz, olha, queridos, vocês estão aí falando em outras línguas, e o culto, na verdade, estava sendo até um pouco bagunçado, e Paulo começa a colocar ordem na casa, dizendo o seguinte, olha, vocês querem falar em línguas, tudo bem, mas saibam que o dom de profetizar ele é superior de língua. Mas que vocês querem falar em língua, aqui vai um conselho: que falem 2, no máximo 3, e que haja alguém para interpretar. Percebeu? Porque se não tiver, fique calado na igreja. E Paulo está dizendo o seguinte, ó, se não tiver quem interprete, então, por favor, não fale em outras línguas na igreja. Veja, você com certeza já visualizou e já viu aí alguns cultos, né? Ou até mesmo pastores famosos pregando aí no YouTube, e volta e meia eles dão ali uma girada e começam a falar em línguas, e aí segue a pregação, falam em língua e segue a programação. A pergunta é, para que eles estão falando em língua? Essa língua está edificando quem? Uma vez que o seu auditório não está entendendo o que ele está falando. Outra coisa importante, Paulo disse, se for para falar em língua, tem que ter alguém que interprete. Caso contrário, cale-se na igreja. Bem, ele continua, o verso 28 ele diz, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tá vendo? Então fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. E o verso 39, para nós encerrarmos, diz,
Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. É verdade que Paulo não proibiu falar em língua, mas que tudo fosse feito com ordem e decência. Eu te convido para que você leia com carinho o capítulo todo, o capítulo 14, para que você tenha uma visão panorâmica daquilo que Paulo estava falando. Eu, particularmente, acredito num dom de língua de acordo com o capítulo 14, de uma língua, idiomas terrestre, a qual Deus pode usar qualquer pessoa para falar em outro idioma para a pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe e que você seja abençoado por Deus. Se você gostou aí desse conteúdo, deixa o teu like ou o teu dislike, compartilha aí com o teu amigo, tá bom? Eu sei que vai ser muito bom estudarmos juntos aí. Forte abraço, Maranata!